O último exercício que ficou aqui do outro lado da folha, que eu nem vi se tinha, né? É raiz quadrada de raiz oitava de raiz cúbica de 2/3. O que nós vamos fazer, então, nesse caso aqui, ó? Nós vamos multiplicar os índices. 2 vezes 8, 16, né? 16 vezes 3, 48. Então, vai ficar raiz 48 de 2/3, tá? Tirando isso aqui, né? Transformando em expoente fracionário. Então, vamos lá. Como que vai ficar? 2/3, tá? Quem tá por dentro tá por cima. Quem tá por fora tá por baixo. Ou seja, 2/3 elevado a 1/48 avos, certo? Determinar e registrar. Escreva V se a sentença for verdadeira e F se for falsa. A raiz quinta de 4 ao quadrado pode ser escrita no formato 4 elevado a 5 meios, é verdade? Vamos ver. Se nós tirarmos esse 4 da raiz, né? O expoente vai ser o numerador, o numerador e o índice, o denominador. 4 elevado a 2/5. E aqui tá 4 elevado a 5 meios. Então, a sentença é falsa. A raiz quadrada de 81 é 9, pois 9 ao quadrado é igual a 81, é verdadeiro? Sim, verdadeiro. Raiz quadrada de 81 é 9, isso mesmo. Porque 9 vezes 9 é 81. C. 3 elevado a 3 é 9, pois a raiz quadrada de 9 é igual a 3, é verdade? Não, gente. 3 elevado a 3 é 27. Ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, a sentença aqui é falsa. Fosse raiz quadrada, aí sim, né? Raiz quadrada de 9 seria 3. Mas, no caso, é 3 ao cubo, tá? R$ 25 elevado a 3 meios pode ser reescrito como a raiz cúbica de 25 ao quadrado, tá certo? Não, seria raiz quadrada de 25 ao cubo. Por quê? Quem tá por cima tá por dentro. Quem tá por baixo tá por fora, tá? Então, aqui a sentença é falsa. A raiz cúbica de 125 é 5, pois 5 ao cubo é igual a 125, tá certo? Sim, verdade. 5 vezes 5 é 25, e 25 vezes 5, 125, verdadeiro. A raiz cúbica de 17 elevado à quarta pode ser reescrita como raiz 12 de 17 elevado a 16, será? O que foi feito? Foi multiplicado, né? Tanto o índice quanto o expoente. Por quanto foi multiplicado 3 para se obter 12? Por 4. 3 vezes 4, 12. Então, 4 vezes 4, 16. Verdadeiro também, tá? Tá certo. A raiz quadrada de 12 vezes 15 não pode ser reescrita como raiz quadrada de 12 vezes raiz quadrada de 15. Mentira, pode ser sim, tá? Eu posso separar sim e ficar dessa forma. Então, ela pode, ok? Sentença é falsa, tá? A raiz quadrada de 12 mais 15 não pode ser reescrita como raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 15. Verdade, eu posso separar quando for multiplicação ou divisão. Soma e subtração não posso separar. A raiz quadrada de 12 dividido por 15 pode ser reescrita como raiz quadrada de 12 menos raiz quadrada de 15. Falso, seria raiz quadrada de 12, assim, ó, dividido por raiz quadrada de 15, tá? Então, é falso. Agora, justifique com suas palavras o porquê das sentenças falsas. Você vai analisar cada explicação que eu passei, tá? E vai tentar escrever com as suas palavras o que você entendeu do porquê
de ter sido falsa essas sentenças, certo? Exercício 5 agora. Gente, vamos lá. Utilize as propriedades da radiciação e calcule as seguintes raízes. Raiz oitava de 55 elevado a 8. Como que eu posso fazer isso aqui, pessoal? Se o índice é igual ao expoente, o que eu posso fazer? Tirar do radical, né? Então, vai ficar simplesmente raiz quadrada de 55, tá? Escuro, né? B. Raiz sexta de 3 elevado a 12, né? Como que eu posso fazer no caso? Eu posso fazer isso aqui, ó. 3, transformar num expoente fracionário. Elevado a 12 sexto. Ou seja, 12 dividido por 6 dá quanto? Dá 2. 3 ao quadrado, 9. Certo? Gente, essa C aqui, na verdade, a resposta dela vocês não viram ainda, que é a racionalização de radicais. Por quê? Não tem raiz quadrada de 125. Então, eu acho que ou foi uma falha deles, né? Deveria ser um outro valor aqui no índice. Ou no lugar de 125, outro valor também, tá? Porque não tem raiz quadrada de 125, no caso, tá? Então, só para explicar para vocês, ó, como que eu extraio raiz quadrada? 125 só dá para dividir por 5. 125 dividido por 5 vai dar 25. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Se é uma raiz quadrada, quer dizer o quê? Que eu pego junto o parzinho, deixo ele uma vez só e tiro da raiz. Só que esse 5 aqui não tem par. Então, na verdade, a resposta é 5, né? Que é o do parzinho sem raiz, vezes raiz de 5. O que é essa raiz aqui? É esse númerozinho que não tem par, tá? Então, a resposta seria 5, raiz de 5, raiz quadrada de 100 é 10, né? Olha lá, 5 raiz de 5 sobre 10. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar o 5 com o 10. Como? 5 dividido por 5 dá 1, né? 1 raiz de 5. E 10 dividido por 5 dá 2. Ou seja, raiz de 5 sobre 2, tá? Raiz cúbica de raiz quarta de 2 elevado a 12. Como que eu faço isso? Raiz 3 vezes 4, 12. De 2 elevado a 12, certo? Como o índice é igual a expoente, o que eu faço? Só tiro do radical e deixo 2 mesmo, tá? Raiz quinta de 1024 dividido por raiz quinta de 32. Eu vou deixar uma raiz só. Raiz quinta de 1024 dividido por 32. Vamos ver se dá para dividir, né? 1024 por 32, quanto que vai dar? 32. Então, vai ficar raiz quinta de 32. Se eu fatorar o 32, vai ser 2 elevado a quinta, não vai? Vamos ver, ó. 32 por 2 dá 16, 16 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 vai dar 1. Raiz quinta, eu junto de 5 em 5 e deixei ele uma vez só. Então, na verdade, vai ficar 5, né? Opa. Raiz quinta de 2 elevado a 5. Índice igual a expoente, vai ser 2 o resultado, tá? Raiz 72 de x elevado a 36. O que eu posso fazer? Que x elevado a 36 sobre 72. Simplificando, 36 por 36 vai dar 1, 72 por 36 vai dar 2. Então, x elevado a meio.